Olá pessoal, tudo bem? Aqui então continuando essa série de vídeos, hoje eu vou fazer o Dividend Growth Model. Tá? É uma questão, é uma formulazinha que aparece bastante no exame CFA, tanto no Level 1 quanto no Level 2, talvez no Level 3, mas eu acho que tem mais chance de cair no Level 1 e Level 2. Tá? E eu vou tentar desmistificar um pouco essa fórmula, tá? E com certeza vocês precisam saber para o exame, precisam saber ela de cor, tá? Então eu espero que com o vídeo de hoje isso ajude muitos de vocês a compreender o processo do Dividend Growth Model no cálculo, né, no valuation do preço de uma ação. Tá? Vamos lá? Eu vou usar o mesmo método que eu fiz com vocês no vídeo passado, que é usando uma empresa real. Tá? Que é o caso aqui, no nosso caso vai ser então a PepsiCo, tá? E eu vou já então usando isso aqui só para introduzir o tópico, na verdade. Isso aqui não é um trabalho que vocês vão precisar fazer para o exame, tá? Isso aqui também não é um trabalho de pesquisa aprofundada, tá? Porque eu estou usando apenas o Yahoo Finance como source of information, como fonte de informação, tá? Se eu fosse fazer isso de uma maneira for fazer um valuation correto, na maneira correta de fazer, eu teria que usar outras fontes de informações também, tá? Talvez um Bloomberg Terminal seria importante aqui, seria uma boa ferramenta para nós. Bom, então lá, o que nós podemos precisar no Dividend Growth Model, tá? Nós vamos precisar dos dividendos, né, do dividendo da empresa, tá? Então uma das maneiras de você calcular isso é você pegar os dividendos pagos, né, pela empresa, tá? No caso Pepsi, e eu vou pegá-lo dos últimos 5 anos para eu poder fazer então duas coisas. Primeiro, para eu poder calcular a média de crescimento desses dividendos. Não se preocupe, vocês não vão precisar fazer isso no exame, quer dizer, talvez não, com grande probabilidade de certeza não vão ter que calcular o growth rate dessa maneira que eu vou fazer apenas para título de informação. Tá? Mas nós vamos precisar do growth rate, nós vamos precisar do último dividendo pago pela empresa e nós vamos precisar também do required return, né, daqueles que compram a ação da empresa, quanto que eles estão esperando, né, ganhar com o risco que eles vão estar associados nesse investimento. Então, com esses 3 elementos, o dividendo, o growth rate do dividendo e o required return da ação, nós vamos calcular então o preço dessa ação. Isso chama-se preço justificado, justified price, que é o preço que nós calculamos usando um modelo, tá? Matemático, um modelo aqui no caso do Dividend Growth Model. Tá? Não é o preço do mercado, é um preço que a gente chama de justificado, justified price. Né? Fiquem confortáveis com essa palavra, justified price. Tá? É o preço da ação usando um modelo, no caso aqui Dividend Growth Model. Passo número 1, vamos ver o último dividendo. Não, aqui vocês estão vendo os dividendos estão pagos pelo quarters, a cada 3 meses você paga um dividendo. Então eu vou ter que calcular os dividendos anuais. Então aqui eu vou somar cada 4 dividendos para calcular o dividendo anual. Aqui você vê que na minha lista ele vai desde 2017, tá? Não está de janeiro a dezembro, tá? Ele está de maio a março, mas a cada 4 nós sabemos que é um ano, tá? Então eu vou somar cada 4, tá? E aí vou pegar os dividendos anuais, tá? Eu já tenho eles sumarizados, acho que é essa palavra, né? Já tenho eles compilados aqui no meu documento Excel, que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, vamos lá, pronto. Então tá aqui, esse é o documento Excel. Tá? E eu coloquei aqui então já os dividendos anuais da PepsiCo. Aí, são os dividendos anuais de 2017 a 2021. Pronto, ok? 5 dividendos. Claro que se eu fosse fazer um trabalho mais aprofundado, eu iria incluir mais anos aqui para poder ter uma média um pouco mais segura. Tá? Mas aqui eu vou usar só 5 anos. Passo número 1, vamos calcular o growth rate. Tá? No exame tenho quase certeza que esse número será dado, o growth rate será dado para vocês, tá? Mas aqui no nosso caso eu vou calcular. Então uma maneira de fazer isso é fazer a média geométrica, a média geométrica desses retornos. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o retorno, né, de 2021, vou dividir pelo dividendo, dividendo de 2017, então dividendo de 2021 dividido pelo dividendo de 2017, tá? Então isso aqui vai me dar então a média, o quanto que o dividendo cresceu de um ano para outro. Tá? No caso aqui deu
1,33. Claro que isso aqui é o crescimento do período. Agora eu vou precisar fazer o crescimento médio. Tá? Eu vou fazer uma média geométrica aqui, então eu vou levar isso aqui, tá? A potência de 1 dividido por 5, seria a raiz quinta, né? 1 dividido por 5, a raiz quinta, eu vou colocar então 1 dividido por 5 é 0,2, vou colocar a potência de 0,2, tá? E agora eu vou subtrair 1, né? Subtrair 1, pronto. E essa aqui então seria então a média dos meus dividendos, 6%. Vamos ver, duas casas decimais, uma casa decimal, pronto. 6% é a média do gross rate, né? Que os dividendos estão crescendo ano a ano, numa média de 6%. Pronto. Tá? Então, como eu falei, não acredito que vocês tenham que fazer isso no exame. Agora, isso aqui é o gross, né? Dividendo, o crescimento, taxa de crescimento usando a média dos dividendos. Talvez no exame você tenha que saber o gross rate usando a fórmula ROE times B. Tá? Então, chama a sua atenção que essa é uma formulinha que vocês precisam também saber. Tá? É o ROE times B. ROE é o Return on the Equity. Return é lucro, né? On é o sinal de divisão. Equity é o Owner's Equity. Então, Return on Equity é o lucro líquido, Net Income, divided by Owner's Equity. Tá? Multiplicado pelo Retention Ratio, que é a porcentagem de lucro que uma empresa retém, ela não paga em dividendos. Então, só um exemplo, se a empresa fez 100 milhões de dólares de lucro e decidiu pagar tudo em dividendos, então o B é 0. Por outro lado, se a empresa decide pegar todos esses 100 milhões e colocar de novo na empresa, né, retain, né, reter e não pagar nada de dividendo, o B é 100%. E aí quando ela paga um pouco em dividendos e retém o resto, aí vai ter um percentual. Então o B é sempre em percentual, de 0 a 100%. Tá? E o Return on the Equity é sempre o lucro dividido pelo equity. Tá? Isso aqui, um multiplicado um pelo outro, vai te dar o gross rate do dividend. Então eu também chamo a sua atenção que essa fórmula aqui ela é pedida. Tá? Então lembre-se dela. Tá? Mas no caso aqui não vamos usá-la. Vou usar essa aqui de 6. Então lá. E o Required Return, que é o terceiro elemento. Olha aqui a fórmula, né? Eu deveria ter comentado isso antes. Olha a fórmula do Dividend Growth Model. Tá? Para prever o preço de uma ação. É o D1 dividido por R menos G. Tá? Quem é D1? D1 é o próximo dividendo. R é o Required Return, né? Esperado para quem quer investir naquela ação. E o Gross é o que a gente acabou de achar aqui, o 6%, o Gross Rate do Dividend. Então, o que eu quero chamar a sua atenção é isso aqui, ó, P0D1. Tá? Por quê? Porque essa relação ela fala de ser importante caso os dividendos, né, você não tenha o D1, você vai ter, por exemplo, o D5. Se você tiver D5, tá, o que você faria? Você vai calcular o preço no ano 4. Porque olha aqui, ó, se eu tiver D5, eu calculo o preço no ano 4, porque se eu tenho D1, eu calculo o preço no ano 0. Então é sempre assim, tá? Um ano a mais para o dividendo, calculo o preço no ano anterior, tá? Então essa ideia, essa relação é importante prever. Então se eu tenho D5, eu vou calcular o preço, eu posso calcular o preço no ano 4, tá? Se eu tiver o D6, né, dividendo no ano 6, eu vou calcular o preço no ano 5. E aí se eu tiver o preço no ano 5, tá? Eu posso trazer ele para o presente para calcular o P0. Então isso aqui eu vou mostrar um exemplo mais adiante, tá? no vídeo, como fazer isso. Então só tenham em mente isso, tá? Que o 0 e o 1, ele pode ser 5 e 6, ele pode ser 7 e 8, sempre que o preço um ano antes do dividendo. Tá? Isso é importante lembrar. Então essa aqui é a fórmula geral. Precisamos de 3 elementos, tá? Precisamos do D1, não temos. Precisamos do growth, acabamos de achar. O growth é 6%. Nós precisamos do R, tá? E que é o Required Return on the Equity, Required Return do acionista que compra a ação, no caso aqui da Pepsi. Então lá, vamos usar CAPM para isso, que foi a fórmula que eu mostrei para vocês no vídeo passado, né? O Capital Asset Pricing Model, a gente vai usar ele como um proxy para o Required Return, tá? Então qual que é? Risk-free mais beta times risk market premium. Então vamos usar aqui um risk-free de 3%. Eu estou aqui, né? Claro que se fosse fazer um trabalho, né, mais sério, a gente tem que fazer uma pesquisa e saber qual é a média, né, do risk-free rate, mas está em 2 a 3%, acho que 3% é um número razoável. Para esse exemplo aqui, é isso que nós vamos usar.
Tá? E o beta da Pepsi, tá? O beta da Pepsi você pega ele no Key Statistics. Se a gente for aqui aqui em cima, no Key Statistics, tá? O beta é 0,65. Então esse é o beta da PepsiCo. Então vamos lá, 0,65, okay? Times o market premium, que é o excesso de retorno que você faz quando investe no stock market, se não decide investir no risk-free rate. Então, por exemplo, se eu investir no risk-free rate, eu vou garantir 3%. Se eu investir no stock market, quanto mais de 3% eu vou fazer? Então, vamos supor, se o mercado esteja, a média, né, expected return do market seja 13%, o market premium seria, então, 10%, que é o valor acima do risk-free rate. Tá? Eu vou usar aqui uma média de, vamos assumir que o expected return seja 15% no mercado, né? Uma média, tá? Também para fazer isso aqui, né, de uma maneira mais, como digamos assim, se fosse fazer uma pesquisa, um trabalho mais aprofundado, e claro, eu teria que fazer uma pesquisa e ver realmente qual é a média, né? Ou qual seria o average market risk premium. Mas aqui no caso eu vou só usar um que é mais ou menos o que a média real, que seria então 15%, digamos assim, menos 3, vou colocar 12% market premium. Então olha aqui, ó, esse aqui é o meu expected return, que seria o meu R, tá? 3%, que é o risk free, mais o beta da Pepsi vezes o market risk premium, tá? Vamos ver quanto é que isso aqui dá em termos de percentual. 10,8%. Então vou colocar meu required return here, 10,8%. Perfeito. Faltando o que agora? Tá faltando o D1. Não tenho D1. Não tenho. D1 é o ano 2022. Seria o próximo annual dividend, que eu vou ter que esperar até o final de 2022 para saber. Então, isso aqui é o que a gente vai ter que calcular, o D1. Tá? Geralmente o D1 não é dado no programa. Às vezes, eu vou até refazer isso. Às vezes pode ser dado, mas pode não ser dado. Tá? Se o D1 não for dado, que é o next dividend, o próximo dividendo, o current dividend, ou o último dividendo, será dado. Que é o caso aqui. O meu último dividendo é 4,3, né? 4 dólares e 30 centavos. Então qual seria o D1? Ora, é o último dividendo acrescido do gross rate, que você acabou de calcular, nós acabamos de calcular. Tá? Então se eu aumentar esse dividendo de 4 dólares e 30 centavos mas por 6%, eu vou receber então o dividendo do ano, do próximo ano, que seria o próximo dividend. Muito cuidado com isso, você precisa do próximo dividend para a fórmula, não o último dividendo. E às vezes pode ser que o problema te dê o último dividendo e você tem que acrescê-lo do gross rate. Pronto, as três variáveis que eu preciso para a fórmula estão aqui, vamos aplicar a fórmula, só voltando lá então, só para a título de vídeo. A fórmula é P0, que é o preço hoje, é D1 dividido por R menos G. Tá? Então tá aqui, vamos lá, P0 é D1 dividido, tá, por R menos G. Pronto, fechei. 94,4, tá? Foi o que eu recebi aqui, seria o preço justificado, justified price da Pepsi, tá? Vamos dar uma olhada quanto é que está hoje, para a gente fazer um comentário a respeito, tá? Então, o preço aqui da Pepsi, hoje, tá? Agora eu estou no After Hours, tá? Porque esse aqui já terminou, 175. Então, está um pouco acima do que eu calculei. Claro que eu tenho certas imperfeições aqui no meu cálculo. Por exemplo, o Market Risk Premium que eu usei aqui, de 12%, tá? Talvez tenha sido um pouco alto. Talvez se eu usasse 10%, eu conseguiria um número mais próximo do market. Tá? O gross rate, talvez se eu quisesse incluir alguns anos a mais, eu conseguiria um outro gross rate. Então, isso aqui tudo é variável. Então, vou continuar com esse número aqui, porque isso aqui para efeito de exame, né, para o exemplo que eu estou dando, ele é suficiente. Então, o que aconteceu? O preço calculado, o preço justificado, justified price, 94,04. O preço no mercado hoje, né, que é o market price, ele estava por volta de 175, né? Mais ou menos. Ora, está maior no mercado do que o justificado. Então,
Então, isso aqui deveria ser isso aqui é um exemplo de que uma ação, se isso aqui estiver correto, se eu usei, né, dados com mais grau de certeza, etc., se eu consigo justificar que o preço é 94, eu posso dizer que a ação hoje está overvalued, porque ela está sendo vendida a um preço maior do que o preço justificado. Se a ação no mercado tiver menor que o preço justificado, então ela estaria undervalued. Tá? Então esse aqui é um comentário sobre a interpretação do resultado. Mas aqui a título de vídeo era apenas para demonstrar como fazer esse cálculo. Tá bom? Então você vai precisar aqui os pontos a ressaltar. D1 é o next dividend, tá? O gross rate, tá? Se não for dado, você vai ter que calcular, ou você calcula fazendo a média dos dividendos, tá? E o CFA gosta da média de dividendos feita com a média geométrica, como eu mostrei aqui para vocês. Tá? E o required return, se não for dado no problema, você vai ter que calcular most likely usando o CAPM, né? Capital Asset Pricing Model. There you go. Então essa aqui é a primeira parte do vídeo, mostrar para vocês como calcular, né? Fazer o cálculo. Então no meu caso aqui eu consegui um preço justificado hoje de 94,4, que está menor do que o preço de mercado. Agora eu vou explicar concluir esse vídeo mostrando para vocês quando, né, usar o Dividend Growth Model e os Dividend Growth Models que tem mais de um estágio, que chama-se o Multiple Stages Dividend Models. Está aqui, ó. Multiple Stages. Tá? Então tá aqui, ó. Um Stage Model é esse que eu acabei de mostrar para vocês. É o D1 dividido por R menos G. Isso aqui também está chamado de Gordon Growth or Gordon Dividend Growth Model. Tá? So, Gordon Dividend Model, ou Gordon Growth Model, right? Da palavra-chave é Gordon. Right? Isso é um stage. Tá? Agora, não significa que isso aqui seja sempre a maneira de usar o método de dividendos, porque uma empresa não precisa pagar dividendos em um estágio. Geralmente existem empresas que pagam dividendos em 2 a 3 estágios, que eu vou explicar agora para vocês. Tá? Então o Gordon Model, ele é o chamado de One Stage Dividend Model. E o Multiple Stage Dividend Model? Então esse aqui vocês têm que entender a mecânica dele. Tá? Então aqui eu vou usar um exemplo de 3 stages, podia ser 2, mas eu vou usar 3. Comentário. Que empresas deveriam usar o One Stage Model e que empresas deveriam usar o 2 ou 3 Stage Model? Né? Se você for um analista financeiro querendo fazer um preço, né, calcular o preço justificado da ação, quando você usaria um e quando você usaria o 2 ou 3 estágios? Então eu vou explicar. Um estágio que é o constante, né, que é um estágio que é o Gordon, que assume que o gross rate do dividend é apenas uma gross rate e vai ser a mesma para sempre, tá? Esse é um one stage. Que empresa que usaria esse tipo, ou para que empresa o analista financeiro deveria aplicar o one stage model? Para empresas que estão no estágio maduro, mature phase. Tá? Então isso aqui você tem que lembrar lá do equity, né, das fases da empresa, do embriônico até o maduro, passando pelo growth. Tá? Então, a empresa que está no estado embriônico, ela não vai pagar dividendo, porque ela está crescendo. A empresa que está no estado growth, né, no stage growth, ela vai começar a pagar dividendos. E na empresa que está no estado maduro, já tem pago dividendo por um certo período, e já é uma empresa que está consolidada no mercado, já é uma empresa que está ali, já tem seu local, então ela pode pagar dividendos constantes e sempre. Então, com esse assumption, a gente utiliza o One Stage Model para esse tipo de empresa, na fase madura. E o 2 ou 3 Stage Model, para empresas que estão começando a pagar dividendos e nunca pagaram antes. Tá? Então, geralmente, essas empresas não vão pagar apenas o dividendo com um growth. Geralmente, elas vão estipular alguns períodos, que é um exemplo que eu estou dando aqui para vocês. Vamos supor que essa empresa, nesse exemplo, ela tenha dado que do ano 1 ao ano 3, os dividendos vão crescer 20%, e depois do ano 4 ao ano 5, 15%, e no ano 6 em diante, 5% constante. Aqui ela vira constante. Tá? Então, isso são 3 estágios, eu coloquei aqui para vocês, né? Do D1 ao D3, depois D4 e D5 e D6 em diante. Tá? Então, vamos colocar aqui alguns exemplos. Vamos supor que a empresa nunca tenha pago o dividendo e ela estipulou, tá, que tem o que a gente chama de par value dividends, alguma coisa assim, de $5. Tá? Então, vamos colocar aqui $5 o dividendo.
Esse seria o primeiro, estipulado. Daqui ele vai crescer 20%, tá? Daqui ele pode crescer 20%, que é o que está escrito aqui, tá? Aqui deveria ser do ano 2 ou 3, mas essa é a ideia. Ele vai crescer 20%. Esse é o estipulado, aí ele cresce 20, depois aqui ele vai crescer 15, depois ele cresce 6 e continua crescendo, 5%, e daí continua crescendo 5% até o infinito, né? Que a ideia aqui é que a empresa vai pagar dividendo até, né, para sempre. Uma empresa, ela assume-se que uma empresa não vai desaparecer do mercado, né? Como um ser humano que tem um lifespan limitado, uma empresa não tem um lifespan limitado, tá? Esse é um assumption chamado, eu vou colocar aqui para vocês, going concern, tá? Going concern é uma assumption, tá? É um assumption que as empresas não vão desaparecer. É um going concern, que elas vão continuar. Tá? Então isso aqui é a base para esse modelo. Going concern. Vamos lá. Vamos supor que o primeiro seja 5, ele vai crescer 20%. Então olha o que eu vou fazer. Esse aqui multiplicado por 1.2. Tá? Opa. Esse aqui multiplicado por 1.2. Não sei o que está acontecendo. Vamos ver de novo, tá? É 5 multiplicado por 1.2. Pronto, agora deu. É o sinal, eu tenho a impressão que é o símbolo de cifrão que está ali, que está atrapalhando. Então eu vou colocar só 5. Pronto, cresceu aqui. Vamos crescer mais 20%? Vamos. Então esse aqui, tá? Multiplicado por 1.2. Agora ele vai crescer o quê? 15%. Então vai ser esse aqui multiplicado por 1.15. Tá? E esse aqui, tá? Vai ser o anterior, multiplicado por 1.15 de novo, pronto. E agora, no ano 6 em diante, ele vai crescer o quê? 6%. Perdão, 5% no ano 6. Então, 5% é o que ele vai crescer, então vai ser esse número, e vai crescer 1.05, né? Que é 5%. E aí vai ser 5% para sempre, né? Até o infinito, digamos, né? And beyond. Então, aqui dá para aplicar o constant model. Então, o que eu vou ter que colocar aqui, né? Aqui no D6, perdão, você vai aplicar aqui dá para aplicar o constant model, mas não antes. Antes não dá, porque antes eu tenho 2 estágios de dividendo crescendo a um accelerated rate, né? Que é um growth acelerado. Tá? Então, tem que fazer desse jeito, não tem outro. Tá? Aqui sim o dividendo vira constante, aqui sim você aplica o Gordon, o One Stage Model, tá? Mas presta atenção no que eu falei anteriormente, né? Esse aqui é D6, né? Se eu for aplicar o Gordon Model aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter o P5, prestem atenção no que eu estou fazendo agora, tá? O P5, price, o preço no ano 5, é o que eu vou conseguir fazendo o Gordon Model, né? O One Stage Model com o D6, lembra? P0 eu preciso do D1, se eu tenho D6 eu vou conseguir o P5, tá? Então o preço no ano 5 vai ser aqui, tá? Então vamos aplicar o Gordon Model do jeito que aplicamos lá anteriormente, tá? Então o Gordon Model é aqui no caso, que eu calculo o preço no ano 5, é o próximo dividendo, que é esse aqui, dividido por R menos G. R, tá? É 10, tá? Aqui está dado no problema. E o gross, que é constante agora, é 5. Então 10 menos 5 é 5%. Então $200 é o valor da ação no ano 5. Esse $200, prestem atenção, ele combina todos os dividendos futuros e aplica o rate of return, o expected return, de risco, né, o risco envolvido, e ele calcula isso e combina em um número que aqui são $200, tá? Então seria o preço que você deveria pagar para a ação no ano 5, seria $200. Agora cuidado, essa ação, além disso, vai pagar dividendo no ano 5, no ano 4, no ano 3, 2 e 1, uma growth acelerado, né? Um crescimento acelerado. Então isso aqui, tudo isso aqui, mais aqueles 200, é o valor da ação, tá? Agora eu preciso trazer isso para o presente, eu preciso trazer todos esses valores para o presente. Então aqui você tem que ver que esses valores aqui, D1, D2, D3, D4, cada um representando um ano, e aqui eu tenho 2 valores no ano 5, o dividendo do ano 5 e o preço da ação no ano 5 que eu consigo calcular quando o dividendo ficou constante. Então eu vou somar esses 2 números aqui, ó, esse com esse.
Porque como esses dois valores acontecem no mesmo ano, eu posso somá-los. Então tá aqui. Então aqui eu vou trazer esses aqui para baixo, aqui, ó, para colocar tudo na mesma linha. Pronto. O que nós temos aqui é os valores que uma pessoa que compra ação hoje, né, ele vai receber, ou ela vai receber, ou eles vão receber 5, 6, 7,2, 8,28 em dividendos, mais um valor aqui de 209 que inclui o dividendo no ano 5 e o preço justificado usando o dividendo no ano 6. São os cash flows, né, que a gente digamos, na verdade são dividendos. Pronto, agora eu vou calcular o preço no ano 0, fazendo um present value desses números aqui, né? Dá para fazer isso de duas maneiras. A maneira demorada, que seria pegar cada um desses números e dividir por 1 mais required return, que no caso é 10%. Então, dividir cada um desses números por 1.10, né, 1.1, elevado a power, né, potência de 1 ano, 2, 3, 4 e 5 anos. Eu não sugiro fazer desse jeito. Eu sugiro vocês usarem o NPV fórmula. Equals NPV, open parentheses, né, abre os parênteses, e coloca o required rate, aqui é 10%. E aqui eu vou colocar os valores. Olha, ele está pedindo value 1, value 2, value 3. Você vai fazer isso na sua calculadora, né? Você tem que chegar no exame sabendo usar o NPV e o RR da sua calculadora, tá? Aqui eu vou usar no Excel, que é mais rápido. Então eu vou pegar o value 1, o D1, o value 2, 3, 4, até o 5, tá? Porque o valor de 6 em diante está combinado aqui, né? Aqui ele já está todo refletido aqui nesse número de 200. Vou fechar o parênteses e pronto. Esse aqui seria o valor que deveria ser pago para essa ação hoje, $150,64, tá? Então esse aqui é um exemplo da aplicação do Multi-Stage Growth Dividend Model, tá? É um caso onde o growth rate vai variar e eu não posso aplicar aquela fórmula mais conhecida até que os dividendos fiquem constantes. Aí a hora que eles ficaram constantes, aí sim nós aplicamos a fórmula normal. Até lá, você tem que fazer 1 a 1. Tá? Eu espero que no exame, quando a questão de 90 segundos, né, não caiam 3, depois 2, talvez caia 2 stages. Por exemplo, no ano 1 e no ano 2 será de tanto e depois ele estabiliza para 5%. Aí sim seria mais rápido de fazer um problema nesse no exame. Mas se você sabe fazer com 3 stages, obviamente você vai saber você vai conseguir fazer com 2 stages, né, os 2 estágios. Tá? Então é isso. Então vamos resumir o que nós fizemos hoje para concluir o vídeo. Tá? Primeiro, nós mostramos o cálculo, né, do dividend, o preço justificado de uma ação usando o modelo Dividend Growth Model. Esse aqui é o one stage, né, um estágio, tá, que é a fórmula geral, também chamada de Gordon Model. Tá? Aqui eu mostrei para vocês o exemplo, como se calcula. Aqui eu quero chamar a sua atenção, uma vez mais, que o growth rate, se não for dado no problema, ou vocês vão ter que calcular fazendo a média, ou vocês vão ter que calcular usando o ROE times retention, tá? ROE times B equals G, tá? Então, lembre-se dessa formulinha aqui, ó, ROE times B equals G, tá? ROI times B equals G, tá? Importante essa. E lembrando que o Required Return normalmente é usando o CAPM, tá? Se não for dado o Required Return no problema, vai ter Risk-Free, Beta, olha as pistas, né? Se no problema tem Risk-Free, tem Beta, pode garantir que você vai ter que, de alguma maneira, vai ter que calcular o Capital Asset Pricing Model, que nada mais é do que o Expected Return daqueles que querem investir na ação daquela empresa, tá? E reflete o risco, reflete tudo nesse número. Só apontando que o risco está refletido pelo beta, tá? Então é isso. E depois nós concluímos falando de multiple stages, ok? A Dividend Growth Model, que é quando uma empresa decide começar a pagar os dividendos. Então aqui vale a pena lembrar quando que o analista financeiro, vai utilizar um stage model para prever o valor, né, daquela empresa, e quando que o analista financeiro vai usar o multiple stage. Tá? Então aqui a resposta é um estágio é quando a empresa está na fase mature e multiple stage é quando a empresa está na fase de growth e começa a pagar seus dividendos. Tá? E ela tem uma política mais acelerada, né, mais agressiva de dividendos por um curto período
e depois ela estabiliza. Isso aqui é a resposta, por que a empresa está pagando tanto dividendo, né, tão alto no começo? Ué, porque uma empresa que nunca pagou dividendos, né, é óbvio que ela vai ter que pagar um pouco mais, porque aqui a lógica é a seguinte, amigo, se você compra uma ação, o que é que você espera? Você espera dividendos. Né? Essa noção de que nós compramos a ação por um preço e depois vamos vender quando ela estiver mais alta, ela é uma noção de curto prazo, uma coisa assim que acontece no mercado, mas a lógica de se comprar uma ação é a mesma lógica que você aplica quando você entra de sócio numa empresa. Você quer dividir os lucros, tá? Então essa é a ideia. Uma empresa que nunca não pagou dividendo até agora vai ter que pagar, porque senão ninguém vai querer segurar uma ação de uma empresa que não paga dividendos. Então, as empresas vão pagar dividendos, mas elas não precisam pagar dividendos no começo. Aliás, é esperado, né, como eu falei, na fase embriônica e na fase de growth, que a empresa não pague dividendos. Na hora que ela já terminando aquela fase de growth, que ela já está um pouco mais sólida no mercado, ela pode começar a pagar. Como ela nunca pagou, ela vai ter que pagar um pouco mais no começo e depois estabiliza. Aí entra o Multiple Stage Growth Model. Bom, então essa é a explicação, né, do porquê de usar um stage e multiple stage, ok? Então eu espero que isso aqui tenha sido instrutivo para vocês, espero que tenha desmistificado, né, aquele medo que muitos estudantes têm do Dividend Growth Model. Não é um modelo difícil e é um modelo que vocês vão precisar saber para o exame, ok? Então é isso, mandem suas questões, vocês podem fazer os seus comentários, podem mandar lá no grupo, né, se vocês fazem parte do nosso grupo, lá no WhatsApp ou no LinkedIn, mandem suas questões lá e eu clarifico um pouco mais, tá bom? E eu então concluindo o vídeo de hoje aqui para vocês. Tchau!